Now, I'm very grateful to you for your response to these messages. Eu estou muito feliz, muito contente com o retorno que vocês têm dado a essas mensagens. They're simple messages, São mensagens simples, but many of you have come along and thanked me for them. mas muitos de vocês têm agradecido por elas. I'm very encouraged by that. Eu estou muito encorajado por isso. We need more simple preaching. Nós precisamos de mais pregação simples. Simple preaching which explains the Bible. Pregação simples que explica a palavra. But one thing I have noticed Mas uma coisa que eu tenho reparado, is that you're an extraordinary group of people, que vocês são um grupo extraordinário de pessoas. and you pay attention to every detail. E vocês prestam atenção a cada detalhe. I can prove this. Eu posso comprovar isso. There is a man here this morning Há um homem presente aqui nesta manhã, wearing a Manchester United shirt vestido com uma camiseta do Manchester United with Rooney written on the back. e com o nome Rooney escrito nas costas. So I'm going to be very careful what I say. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu digo aqui da frente. Now, we're looking at the book of Jonah. Nós estamos olhando para o livro de Jonas. You know where it is now. Agora você já sabe onde ele fica na Bíblia. And we're coming to chapter 3. E estamos chegando ao capítulo 3. Chapter 1 on his back. Capítulo 1, de costas. Chapter 2 on his knees. Capítulo 2, de joelhos. Chapter 3 on his feet. Capítulo 3, em pé. Chapter 1, do you know what God wants you to know? Capítulo 1, você sabe o que Deus quer que você saiba. Chapter 2, do you pray? Capítulo 2, você ora. Chapter 3, Capítulo 3, what do you know about repentance? o que é que você sabe acerca do arrependimento? So first of all, let us listen to the reading of this passage from the Word of God, Jonah chapter 3. Primeiramente vamos ouvir a leitura de Jonas capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Now, you've given very good attention to the previous 2 messages, Vocês prestaram bastante atenção às 2 mensagens anteriores, but you really must give special attention to this chapter. mas vocês precisam dar atenção especial a este capítulo, There are 2 reasons for this. por 2 motivos. This chapter Este capítulo, contains the history of the greatest spiritual awakening ever. este capítulo contém a história do maior despertamento espiritual que já ocorreu na história. More people are converted in chapter 3 of Jonah Mais gente se converte no capítulo 3 de Jonas, than are converted in the whole of Israel in the whole of the Old Testament. que se converteu em todo Israel durante todo o tempo do Antigo Testamento. More people are converted in chapter 3 of Jonah Mais gente se converte no capítulo 3 de Jonas than are converted on the day of Pentecost. do que no dia de Pentecostes. There have been great days in the history of the church. Houve grandes dias na história da igreja. In the 4th century, for example, John Chrysostom Por exemplo, João Crisóstomo, no 4º século, baptized 3,000 people on one day. batizou 3.000 pessoas num só dia. There have been great days at the time of the 16th century Reformation, Houve grandes dias na história da reforma do século XVI, where thousands were coming to Christ every week. onde milhares chegavam ao Senhor semanalmente. There have been great days in the history of Scotland. Houve grandes dias na história da Escócia. On one famous occasion in 1630, Uma ocasião famosa em 1630, a single sermon converted 500 people.
Um único sermão levou 500 pessoas aos pés de Jesus and changed the whole spiritual atmosphere of Scotland. e mudou toda a atmosfera espiritual da Escócia. In the little country where I live, No pequeno país onde eu moro, between October 1858 entre outubro de 1858 and January 1860, e janeiro de 1860, 100,000 people came to Christ, 100.000 pessoas se achegaram a Jesus, 1/10 of the population 1/10 da população at that time. daquela época. But there's never in a whole of history ever been anything like chapter 3 of Jonah. Mas nunca na história houve algo semelhante ao capítulo 3 de Jonas. Now you know why I gave this series the title. Você entende agora por que eu dei a esta série o título: The Successful Missionary Who Failed. O missionário bem-sucedido que fracassou. Jonah was the most successful preacher, prophet and missionary of all time. Jonas foi o missionário, o pregador, o profeta mais bem-sucedido de todos os tempos. But there's a second reason why you should give attention to this chapter. Mas há uma segunda razão pela qual você deve ficar atento a este capítulo. It's because of what Jesus said. É pelo que Jesus disse. He said there will be a last judgment. Ele diz que haverá um juízo final. At the last judgment, the men of Nineveh would stand up E diz que nesse juízo os ninivitas vão estar em pé. and they would condemn the generation to which Jesus preached, E eles vão condenar a geração para a qual Jesus pregou. because they repented at the preaching of Jonah. Porque eles se arrependeram na pregação de Jonas. But the people to whom Jesus preached did not repent. Mas as pessoas a quem Jesus pregou não se arrependeram. Some of you have not yet repented. Alguns de vocês ainda não se arrependeram. It's good being a visiting preacher. É bom ser um pregador visitante. I can say what I like, Eu posso dizer o que eu bem entendo. and you don't have to invite me again. Você não precisa me convidar de novo. And I can flee the country afterwards. E eu posso fugir do país depois. But I can also be deadly serious with you Mas eu posso também ao mesmo tempo ser muito sério com você no que eu digo. and tell you bluntly that some of you have not repented. E dizer diretamente a você que alguns de vocês ainda não se arrependeram. And this is a very serious business. E essa é uma questão muito séria. The Ninevites repented. Os ninivitas se arrependeram The preacher was a reluctant preacher. e o pregador era um pregador relutante. But each week you listen to a preacher who is anxious and eager to have you converted. E a cada semana você, quem sabe, ouve um pregador que está desejoso, ansioso de vê-lo convertido. The Ninevites repented when they heard just one sermon. Os ninivitas se arrependeram ao ouvirem apenas um sermão. And some of you have heard hundreds of sermons and still have not come to Christ. E alguns de vocês já ouviram centenas de mensagens e ainda não se achegaram a Cristo. The sermon which the Ninevites heard was only one sentence, O sermão que os ninivitas ouviram tinha uma única frase. and yet they repented. E ainda assim se arrependeram. And you've heard millions maybe of sentences, and Talvez você já tenha ouvido milhares, milhões de sentenças e ainda não se you're arrependeu. still far away from the Lord. Você ainda está longe do Senhor. The sermon which the Ninevites heard O sermão que os ninivitas ouviram contained only a promise of judgment, só continha uma promessa de juízo, a promise of condemnation. promessa de condenação. But your preacher preaches mercy as well and grace. Mas o seu pregador, aquele que você ouve, também prega a misericórdia, a graça de Deus. So the condemnation of any unconverted people present Então, a condenação de quaisquer pessoas não convertidas aqui presentes will be greater than the condemnation of other people. será maior do que a condenação estendida a outros. And the men of Nineveh will stand up at the judgment E os ninivitas estarão lá presentes no juízo and will be witnesses against you. e serão testemunhas contra você. And so we come to chapter 3. Então, chegamos ao capítulo 3. I have 3 points. Tenho 3 pontos nesse capítulo. The first point comes from verses 1 to 4. O primeiro ponto vem dos versículos 1 a 4. The Christian life is often hard. A vida cristã é com frequência difícil, dureza. Verses 1 to 4. Versículos 1 a 4. Now, some of you won't like me talking about Jonah as a Christian. Alguns de vocês talvez estejam estranhando eu falar de Jonas como cristão. You'll say he's an Old Testament believer. É um crente do Antigo Testamento. How can you call him a Christian? Como é que você pode chamá-lo de cristão? Don't you know anything about progressive revelation? Você não conhece a revelação progressiva? No, I don't. Não. I know about incremental revelation. Eu conheço a revelação If you want to know the difference, incrementadora ou incremental, não sei se é por aí. progressive revelation gives the impression that you're moving along and you leave some things behind. A revelação progressiva me dá a ideia de que você está progredindo, mas deixando alguma coisa para trás. Incremental revelation means you keep all the revelation that's been given,
A revelação incremental significa que as pessoas que recebem a revelação and you receive the new revelation and put it on the top. estão recebendo nova revelação e acumulando revelação sobre revelação. I think just saying that means I'll never be invited again. Eu creio que depois de ter dito isso, eu nunca mais vou ser convidado a voltar aqui. Jonah was a Christian. Jonas era um cristão. His faith was in Christ. A fé dele era em Cristo. He was a type of Christ, Ele era um tipo de Cristo, a picture of Christ. uma figura de Cristo. And I'm not ashamed to call him a Christian. E eu não tenho vergonha de chamá-lo de cristão. And when I meet him in heaven, E quando eu o encontrar nos céus, I'll say, hello, brother. e eu vou dizer para ele: olá, meu irmão, Have your ears been burning? Have your ears been burning? os seus ouvidos estão ardendo. I've been talking about you. Eu tenho falado a seu respeito. The Christian life is often hard. A vida cristã frequentemente é difícil, é dureza. When I was a teenager Quando eu era um adolescente, and still at school, ainda na escola, I worked on a little farm in the holidays. eu trabalhava numa fazenda durante as férias escolares. I had an hour in the middle of the day with nothing to do. Havia, por exemplo, uma hora durante o dia escolar que eu não tinha nada para fazer. All the other workers went home. Todos os demais trabalhadores iam para casa. So I said to my mother, can you lend me a Bible that I could read? Just a little one, I can put it in my bag. E eu pedi à minha mãe: mamãe, será que só pode me dar uma Bíblia pequenininha que eu possa botar na minha sacola para eu poder ler? She said, you can borrow this one. Ela disse: olha, pegue essa aqui emprestada. It's very small, but look after it carefully. É muito pequenina, mas cuide bem dela. This is the Bible that was given to your father Essa foi a Bíblia que foi dada ao seu pai, when he joined the army at 20 years old. quando ele entrou para o exército aos 20 anos de idade. I opened it at the first page, Eu abri a Bíblia na primeira página and there written was a text e havia um texto escrito ali, from 2 Timothy. de 2 Timóteo. Endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Literalmente, persevera na dureza como bom soldado de Cristo. That was the best possible reminder my father could have. Foi o melhor lembrete que meu pai pôde ter. It's hard to be a Christian in the army. É difícil, é dureza ser cristão no exército. It's hard to be a Christian anywhere. É difícil ser cristão em qualquer lugar. The Christian life is often very hard, A vida cristã frequentemente é dureza pura. and it was hard for Jonah. E foi difícil para Jonas. He was hoping he wouldn't have to go to Nineveh. Ele esperava não ter que ir a Nínive. If he went to Nineveh, they might repent. Porque se ele fosse a Nínive, talvez eles se arrependessem. And if they repented, God would spare them. E se ele se arrependesse, Deus haveria de poupá-los. And then the Assyrians would still be a threat to Israel. E aí os assírios continuariam a ser uma ameaça a Israel. But if he didn't go, then God would judge them. Mas se ele não fosse, Deus haveria de julgar os assírios. And when the Israelites saw the judgment of Assyria, E quando os israelitas vissem o juízo sobre os assírios, perhaps they might repent of their sins. quem sabe eles se arrependessem dos seus pecados. Everything in him said, don't go to Nineveh. Então tudo dentro de Jonas dizia: não vá a Nínive. But we read in verses 1 and 2, É o que nós lemos nos versículos 1 e 2. the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, arise, go to Nineveh. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive. It's very hard to do things you don't want to do. É dureza fazer as coisas que a gente não quer fazer. And he didn't like what he heard in verse 2. E ele não gostou nada do que ele ouviu no versículo 2. In chapter 1, God said, arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. No capítulo 1 ele disse: levanta-te, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. But this time it's slight difference in what is said. Mas dessa vez há uma pequena diferença no que Deus diz para ele. Arise, go to Nineveh, that great city, and preach to it the message that I tell you. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. He just feels in his soul that, yeah, they're going to repent. Ele começou a sentir na sua alma: eu sei que eles vão se arrepender. He'd far rather see them dead. He'd prefer to see them dead. Ele preferia vê-los mortos. But he's learned that it doesn't pay to disobey. Mas ele já havia aprendido que não vale a pena desobedecer. If you don't know any English, at least learn this English. Se você não conhece nem um pouquinho de inglês, aprenda isso aqui. It doesn't pay to disobey. It doesn't pay? Pay to disobey. Ok. Não, é um trocadilho com palavras, mas não vale a pena desobedecer, é o que diz esse trocadilho. All my boys know that. Todos os meus filhos sabem muito bem disso. So he sets out on the walk, Então ele começa a caminhar. which he didn't want to make. Caminhada que ele não queria, aliás, fazer. Your husband's at work. O seu marido está trabalhando, You're on your own with the children. você está sozinho em casa com os filhos They're not old enough to go to school. e eles têm idade para ir sozinhos para a escola You've got to go to the supermarket. e você tem que ir ao supermercado. The children have got to come with you.
Na verdade, eles não têm idade para ir à escola sozinhos, e então os filhos têm que te acompanhar para o supermercado. Daddy's got the car. E o papai ficou com o carro. You've got to walk to the supermarket with the little children, Você tem que caminhar para o supermercado com os pequeninos junto com você. and they don't want to go. E eles não querem ir. You know how they walk. Você sabe como é que eles andam nessa You hora. have to stretch their arms to get them to come. Você tem que puxá-los pelo braço para que acompanhem. Now tell them they're going to the sweet shop. Agora diga para eles que eles vão comprar doce. And everything changes. Aí tudo muda. People don't walk very well when they don't want to go somewhere. As pessoas não caminham bem quando elas não querem ir para um certo lugar. He's got to walk 1,200 kilometers. Ele tem que percorrer uma distância de 1.200 quilômetros. It will take him 40 days, Caminhando 40 dias. even if he walks quickly. Mesmo que ele ande rapidamente. So if Jonah is here, Se Jonas estivesse aqui and you've got to walk to Nineveh, e tivesse que caminhar a Nínive, you'll get there about the 15th of November. ele chegaria lá dia 15 de novembro. That's a long walk. É uma caminhada e tanto. And it's a massive city. E é uma cidade monstruosa. If you go round the walls of Nineveh, that is the total enclosure, Se você caminhar ao redor das muralhas de Nínive, ou seja, a cidade toda, because remember there's the principal city, lembre-se que existe a cidade principal no meio, and then there are 3 smaller towns, e aí existem 3 cidades menores ao redor, and there's lots of fields and pasture in the middle. e há bastante campos e pastagem ali no meio disso tudo. But if you walk round Nineveh, it's 100 kilometers. Mas se você desse a volta em Nínive, seriam 100 quilômetros. It takes 3 days to walk 100 kilometers. 3 dias leva para se caminhar 100 quilômetros. It's difficult what he's got to do. É dureza o que ele tem que fazer. And he's got to preach to the Assyrians. E ele tem que pregar para os assírios. I'm glad I don't preach to Assyrians. Eu fico muito feliz de não ter que pregar para assírios. The Assyrians were violent people. Eles eram violentos. When they captured a city, Quando eles capturavam uma cidade, they took the people. eles pegavam os capturados. First of all, the men and the boys. Primeiro os homens e os meninos. The first thing they did was cut off their hands. E a primeira coisa que eles faziam era cortar as mãos. Then there was no trouble. Aí não teriam mais problemas com eles. Then they cut off their ears. Aí cortavam as orelhas. Then they put out their eyes. E aí eles perfuravam os olhos. And then they threw their naked bodies onto a pile. E aí eles jogavam esses corpos sem roupa numa pilha. And the enemies died of suffocation. E os inimigos morriam sufocados. And they did that all over the east. E eles fizeram isso tudo naquela região do Oriente Médio. Because they wanted all their enemies to fear them. Porque eles queriam que os seus inimigos os temessem. And Jonah has to go to their capital city E Jonas tem que ir à capital deles and go down their main street e passar pela rua principal dessa capital. and has to preach the message which God has given him to preach. E tem que pregar a mensagem que Deus deu a ele para pregar. 40 days from now, Daqui a 40 dias, Nineveh will be destroyed. Nínive será subvertida, será destruída. That's a hard message. É uma mensagem dura, But it's the only message he was given. mas foi a única mensagem que Deus deu para ele. And it doesn't pay to disobey. E nós sabemos que não vale a pena desobedecer a So he Deus. preaches the message. Ele tem que pregar a mensagem. Now you pastors, Vocês, pastores presentes, do you like preaching about judgment? vocês gostam de pregar sobre o juízo? It's not easy, is it? Não é fácil, é? In our British television, Agora na televisão britânica, the BBC, a BBC, a very anti-Christian channel, anti-Christian, anti-Christian. canal bastante anticristão. We have these discussion programs. Nós temos programas de debates. It's like our old schools, É como na nossa antiga escola, where nobody knew anything, so they all taught each other. onde ninguém sabia nada, então cada um ensinava o outro na discussão. And the discussion programs are like that. Então esses programas de debate são assim, de discussão são assim. People are asked their opinion on all sorts of issues. As pessoas são perguntadas a opinião delas em tudo quanto é tipo de assunto. And sometimes there's a Christian there, E às vezes existe um cristão presente. and the Christian speaks up for Jesus Christ. E aquele cristão, ele fala em nome de Jesus. People find that intolerable. E as pessoas percebem isso como uma coisa que elas não conseguem tolerar. And then sometimes the Christian speaks of the last judgment and our accountability to God. E às vezes um desses cristãos fala do juízo final e o nosso prestar de contas a Deus. And without fail, 2 things happen. E sem exceção, 2 coisas acontecem. The first thing is, Primeira,
that the man who's running the program takes the microphone away. Então o moderador do programa arranca o microfone desse homem, dessa mulher. And the second thing that happens, E a segunda coisa que acontece, everybody goes, "Ugh, todo mundo vai a essa pessoa. get out!" Saia daqui. And that's the way people respond to a message on judgment in Britain today. É assim que as pessoas reagem a uma mensagem de juízo na Inglaterra hoje. Because the human heart likes to think that God is in our hands Porque o coração humano gosta de imaginar que nós temos Deus na nossa mão. and hates to be reminded that we are in God's hands. E detesta ser relembrada que nós sim é que estamos na mão de Deus. And Jonah only has a difficult message. E Jonas apenas tinha uma mensagem difícil. The Christian life is often hard. A vida cristã, frequentemente, é difícil, é dureza. Our Lord Jesus Christ went the way of the cross. O nosso Senhor Jesus Cristo no caminho para a cruz. And he said, "You must take up your cross daily and follow me." Indo no caminho da cruz, ele ia no caminho da cruz e ele disse: vocês devem tomar a sua cruz diariamente e me seguir. Don't mix up the cross with providence. Não misture a cruz com providência de Deus, não confunda. My wife has very severe arthritis. Minha esposa tem artrite muito severa. People say to her, "Oh, that's a heavy cross to carry." E as pessoas viram para ela e dizem assim: essa é uma tremenda cruz de se carregar. But that's not the way cross is used in the New Testament. Mas não é assim que a palavra cruz, o conceito cruz é usado no Novo Testamento. The cross is something difficult that you take up voluntarily. A cruz é algo difícil, é dureza, mas você a toma voluntariamente. And we take up a difficult path when we become Christians. E nós resolvemos seguir num caminho difícil quando nos tornamos cristãos. And who knows what difficulty awaits us? E quem sabe qual dificuldade nos aguarda de fato. A few months ago I was in Kazakhstan. Algumas semanas atrás, ou meses atrás, eu estava no Cazaquistão. It's a massive country. É um país muito grande. At one end it touches Europe. De um lado ele toca na Europa, The other end it touches China. do outro lado ele se estende até a China. It's as big as Western Europe. É tão grande quanto a Europa Ocidental. But the Lord has his people there. Mas Deus tem o seu povo ali presente. And I was talking to some of the older Christians. Eu estava falando ali com os cristãos mais idosos, mais antigos. And they were telling us of a day that in their church life some years ago. E eles estavam me contando de um grandioso dia na sua igreja no passado. The police came to the church A polícia chegou até a igreja with some soldiers. com alguns soldados And they took the pastor. e prenderam o pastor And they took the elders. e levaram os presbíteros And they shot them in front of the church building. e mataram-nos na frente da igreja, na frente de todo mundo. And there are people who remember that. E o povo se lembra disso, dessa cena. So you go into the room where the minister prays before the meeting. Então você entra ali naquele recinto onde o ministro ora antes de ir pregar. And on the wall is a big chart. E ali na parede existe um grande quadro, It's a list of people who have died for Jesus Christ. que é uma lista de pessoas que já morreram por causa de Cristo Jesus. Most of the names on it are from the 20th century. E a maioria dos nomes ali presentes é do século 20. So they teach their young people this. Então eles ensinam os jovens o seguinte: You realize, don't you, that following Jesus Christ may cost you your life. vocês percebem, nós esperamos, que seguir a Cristo talvez signifique o preço de pagar com a sua vida. And every young Christian in Kazakhstan is taught that. E todo jovem cristão no Cazaquistão é ensinado essa possibilidade. Because they know the Christian life is hard. Porque eles sabem que a vida cristã é dura. Before I move to the second point, Antes de ir para o segundo ponto, I'd like to tell you, however, it's not all hard. eu quero dizer para vocês que ela não é apenas dureza. It's not hard to have your sins forgiven. Não é dureza você ter os seus pecados perdoados. It's not hard to have the spirit of adoption which cries out, Abba, Father. Não é dureza você ter aquele espírito de adoção que clama Abba, Pai. It's not hard to have the consciousness of God in your life. Não é dureza você ter a consciência de Deus na sua vida. It's not hard to have peace in your conscience. Não é dureza você ter paz de consciência, de espírito. It's not hard to have a joy which does not depend on circumstances. Não é dureza você ter uma alegria que não depende das circunstâncias. It's not hard to wake up each morning and find that God has still kept you as a believer. Não é difícil você acordar de manhã e perceber que Deus preserva você como cristão. It's not hard to come to your dying moment Não é difícil você chegar ao momento da sua morte, and remember that soon you'll be with Christ, which is far better. sabendo que logo você vai estar com Cristo, que é infinitamente melhor. And lots of other things in the Christian life are not hard. E tantas outras coisas na vida cristã não são difíceis, não são dureza. As I say, I've just been to Kazakhstan.
Como eu disse, estive no Cazaquistão. My neighbors said to me, "Where are you going this time?" Então o meu vizinho disse para mim, para onde você vai dessa vez? I live in an ordinary house in an ordinary street like you. Eu moro numa casa comum, numa rua comum como vocês. I'm going to Kazakhstan. Eu vou para o Cazaquistão. Where? Onde? Do you know anybody there? Você conhece alguém lá? No. Eu disse não. Who are you going to stay with? Com quem você vai se hospedar? A family. Eu disse, uma família. What are you going to do? O que é que você vai fazer? Speak to a Christian conference? Eu vou falar numa conferência cristã. Do you know any of the people you'll speak to? Você conhece alguém para quem você vai falar? No. Não. How can you do that? Como é que você consegue fazer isso? The world can't understand the Christian family. O mundo não concebe, não entende esse conceito de família cristã. And if I come home and tell them I felt more at home with the Kazakhstan Christians E se eu chegar em casa e disser para o meu vizinho que eu me senti mais em casa com os cristãos do Cazaquistão than I did with my neighbors, do que eu me sinto com os meus vizinhos, I wouldn't give a very good impression. eu não daria para ele uma boa impressão. But it would be true. Mas seria verdade. It's wonderful to be a Christian. É maravilhoso ser cristão. But the Christian life is often hard. Mas a vida cristã é frequentemente difícil, é dureza. Second point, Segundo ponto. repentance is always hard. O arrependimento é sempre difícil, é dureza. Look at verses 5 to 9. Versículos 5 a 9. It talks about the repentance of Nineveh. O texto fala do arrependimento de Nínive. Jonah preaches. Jonas prega. 40 days from now, Ainda há 40 dias. Nineveh will be destroyed. Nínive será subvertida, será destruída. The people of Nineveh believed God. Os ninivitas creram em Deus. They didn't believe Jonah. Eles não creram em Jonas. They were aware that behind the voice of the preacher was another voice. Eles sabiam que por trás da voz daquele profeta havia uma outra voz. They believed Eles God. Eles creram em Deus. We don't read they believed in God, they believed God. O texto não diz que eles creram a respeito de Deus, eles colocaram a sua fé em Deus. If you believe me, what do you do? Se você acreditar a meu respeito, o que é que você vai fazer? You take me at my word. Você vai acreditar naquilo que eu digo. If you believe God, what do you do? Mas se você acreditar em Deus, o que é que você acredita? You O que você take him faz? at his word. Você vai levar Deus a sério no que Ele diz. God says what he's like. Deus diz o que Ele é You believe him. e nós cremos nele. God says what he's done. Deus diz o que Ele fez You believe him. e você crê nele. God says what he will do. Deus diz o que Ele fará You believe him. e você crê nele. God tells you what you must do. Deus diz o que você deve fazer You believe him. e você crê nele. And so you come to him. Então você se achega a You Ele entrust yourself to e him. você se confia, se entrega a Ele. You get close to him. Você se aproxima dele. You worship him. Você o adora. You love him. Você o ama And you never keep your distance from him ever again. e você jamais vai ficar distante dele novamente. And you live to please him E você vive para agradá-lo, because you believe God. porque você crê em Deus. And if you believe God, you will believe that sin is far worse than human people think. E se você crê em Deus, você vai acreditar que o pecado é muito pior do que o ser humano imagina. Sin is a serious business. Pecado é coisa muito séria. It's damnable. Ele é condenável. And they believed God. E eles creram em Deus. Now, how do you explain this extraordinary spiritual revolution? Como é que você explica essa tremenda revolução espiritual? People have tried to come up with lots of explanations. As pessoas têm procurado dar as mais diversas explicações aqui. They say, well, Jonah himself was a sign to them. Eles dizem, bom, o próprio Jonas era um sinal para eles. That is true. The Bible says so. Isso é verdade, a própria Bíblia diz isso. Do you remember they say that in 1896, Você se lembra em 1896, off the coast of Argentina, na Argentina, na costa da Argentina, if the story is true, se a história for verdadeira, and there's a little doubt about it, e existe uma certa dúvida sobre ser verdadeira, a man was swallowed by a whale. um homem foi engolido por uma baleia. Nobody knew where he had gone. Ninguém sabia onde ele estava. But a ship captured a whale, Mas aí o navio capturou uma baleia cut the whale up, e a cortou no meio, and inside the stomach they found a man. e dentro do estômago dela encontraram um homem. He was unconscious, Ele estava inconsciente. and he was bleached as white as your white shirt. E ele estava tão branco quanto a sua roupa mais branca possível. I've no idea what color he was before. Eu não tenho ideia da cor dele antes. And they say, well, if you saw somebody like that, you'd think you'd seen a ghost.
Então, se você visse alguém com aquela cor, você ia achar que via um fantasma. Maybe that's what impressed the Ninevites. E isso é o que impressionou os ninivitas. Stuff and nonsense. Isso é loucura dizer que foi assim. You explain the spiritual revolution because of the extraordinary work of the Holy Spirit. Nós explicamos essa tremenda revolução espiritual por causa da obra do Espírito. He opens spiritual eyes. Ele é que abre os olhos espirituais. He opens up spiritual understanding. É Ele que abre o entendimento espiritual. He is the author of faith. Ele é o autor da fé. He is the reason they believed God. Ele é a razão pela qual eles creram em Deus. And so the news comes to the king. Então a notícia chega até o rei. You'll see that in verse 6. Versículo 6. The king hears about this great revival. E o rei ouve falar desse grande avivamento. And the king realizes something. E o rei percebe uma coisa. There is no special door into heaven for kings. Não existe uma porta especial no céu para reis. And there's no special door into heaven for politicians E não existe porta especial no céu para políticos, or PhDs ou PhDs, or professors ou professores de faculdade, or presidents. ou presidentes da república. There's only a little door into heaven. Existe apenas uma pequena porta para o céu. You have to get as low as a little child. Você tem que se curvar para ficar do tamanho de uma criança. Otherwise you can't go in. Caso contrário, você não consegue entrar. And the king must come off his throne E o rei precisa descer do seu trono. and must be as ashamed of his sin as anybody else, E tem que ter vergonha do seu pecado, tanto quanto qualquer outra pessoa. and as filled with sorrow for his sin as E estar anybody else. cheio de tristeza pelo seu pecado, como qualquer outra pessoa. Now, but how about you and your sin? E você e o seu pecado? Why are you sorry for your sin? Por que você sente tristeza com relação ao seu pecado? Is it just that you're afraid of the consequences? É porque você apenas tem medo das consequências? That's not repentance. Isso não é arrependimento. Repentance is being ashamed of who you are. Arrependimento é ter vergonha de quem você é. You do what you do because you are who you are. Você faz o que você faz porque você é quem você é. And what you are is what God says you are. E o que você é o que Deus diz que você é. You are a sinner. Você é um pecador. The gospel is that Christ Jesus came into the world to save sinners. O evangelho é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. And without a burning sense of sin, you cannot be saved. E sem um sentido completo, muito claro de pecado, você não pode ser salvo. In Europe, people are obsessed with their image. Na Europa as pessoas estão obcecadas com a sua autoimagem. You just go into a man's hairdresser, it's amazing. Se você entra num barbeiro, só cabeleireiro masculino, você fica chocado. They're all having their hair cut like David Beckham. Todos estão tendo o seu corte de cabelo como David Beckham. I think David Beckham is in league with them. Eu creio que o David Beckham tem alguma comissão ali na coisa, ou dá comissão para eles. He's a footballer, by the way. Por sinal, ele é um jogador de futebol. He changes his haircut about every 5 weeks. Ele muda de corte de cabelo a cada 5 semanas. So half the nation change their hairstyle about every 5 weeks. Então, a cada 5 semanas, metade do país muda o seu corte de cabelo. They're obsessed with their image. Estão obcecados com a sua autoimagem. They've got to buy shirts with the right logo on. Eles têm que comprar camisetas que tenham aqueles logotipos corretos, que os linkem a eles. And training shoes with the right sticker on. E então tem que comprar aqueles tênis que tenham a marca correta. And shoes which are exactly the right shape. Então, sapatos que são exatamente o que esses astros usam. And t-shirts with the right thing written on the front. E camisetas que tenham coisas assim bem cheguei, escritas na frente. And all the time God says, man looks on the outward appearance, I look on the heart. E o tempo todo Deus está dizendo, o homem olha para a aparência exterior, eu olho para o coração. And what he sees is putrid and rotten. E o que ele vê é simples podridão, é coisa apodrecida. And it's hard for any man or woman to face up to what they really are. E é muito difícil homens e mulheres encararem a realidade do que realmente são. But repentance requires that. Mas o arrependimento requer isso. So a thought comes to their mind. Então um pensamento vem à mente deles. God promises to destroy us in 40 days. Deus está prometendo nos destruir em 40 dias. But maybe, perhaps, He will spare us if we all repent. Mas quem sabe, talvez Ele nos poupe se todos nós nos arrependermos. And our liberal scholars
scoff at Jonah chapter 3. Então os nossos entendidos, os nossos estudiosos de hoje, eles se riem de Jonas capítulo 3. They say a king would never make a decree telling everyone to repent. Um rei jamais faria um decreto, eles dizem, pedindo que o povo se arrependesse diante de Deus. Poor ignorant liberal. Coitado desse liberal, que SR burro. Haddon II, who was an Assyrian king, ordered his nation to mourn for 100 days. Doesn't matter about his name. Impossible name. Ok. O rei aqui pede que esse povo fique lamentando o seu pecado durante dias. Because he was afraid that the northern armies of Media and Persia might do some damage. Não esse rei aqui, um outro rei, mas que ele temia que as forças medo-persas viessem e conquistassem o seu país. That fact is written on the stones of Nineveh. Esse rei mesmo, esse fato está escrito nos anais de Nínive. In the history of Herodotus, we find that a Persian general orders his whole army to mourn. Na história de Heródoto, nós encontramos um general dizendo para o seu exército em todo se lamentar. Because of the death of one of their generals who was fighting Greece. Por causa da morte de um dos seus generais que estava lutando contra a Grécia. And they cut the hair off every man and boy. E eles cortaram o cabelo de todos os homens, todos os meninos do exército. And every horse. E todos and os mule. cavalos e mulas. And the liberal says that could never happen. E aí o liberal olha para você, para o capítulo 3 e diz, não, isso aqui não acontece não. These people recognize the fierce anger of God. Essas pessoas reconheceram a ira furiosa de Deus. And they're just hoping he might show some mercy. E eles têm uma pontinha de esperança que talvez ele mostre alguma misericórdia. And so they repent. Então eles se arrependem. We're in a better condition than they are. Nós estamos numa condição muito melhor que a deles. We know the facts of the life and death and resurrection of Jesus Christ. Nós conhecemos os fatos da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. We can look back on the final proof of God's mercy and grace. Nós podemos olhar para a história, para aquela prova final e cabal do amor de Deus por nós. We know something about the measure of God's great love. Nós temos uma noção da medida do amor de Deus. The Ninevites appealed to God in the dark. Mas os ninivitas estão apelando a Deus no escuro, nas trevas. And God heard them. E Deus os ouviu. And you can appeal to God in the light. E você pode apelar a Deus na luz que você tem. You know what he's done for sinners. Você sabe o que já foi feito por pecadores. And you know what promises he has given. E você sabe as promessas que Deus deu para você. And you know that he says, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. E você sabe que a Bíblia diz que aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. So repentance is always hard. Então o arrependimento é sempre coisa muito dura, é dureza. And so we come to the last verse. E aí nós chegamos ao último versículo. Then God saw their works, that they turned from their evil way. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. And God relented from the disaster that he had said he would bring upon them, and he did not do it. E Deus se compadeceu do mal que havia dito que faria e não o fez. Meditate on that verse today. Medite nesse versículo hoje. Treasure it. Entesoure esse versículo no seu coração. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, God sees you. Deus os vê, enxerga. He sees what you do. Ele vê o que você faz. He sees what you think. Ele vê o que você pensa. And he sees what lies behind what you think. E ele enxerga aquilo que está por trás do que você pensa. God knows you as well as he knows himself. Deus conhece você tão bem quanto ele conhece a si mesmo. I find this wonderfully encouraging as a gospel preacher. Para mim, como pregador do evangelho, isso é tremendamente encorajador. Sometimes when we're preaching the gospel, we see a person there and a person there who's obviously touched by the message. Quando estamos pregando o evangelho, nós conseguimos vislumbrar no auditório uma pessoa aqui, outra ali, que obviamente está sendo tocada pela mensagem do evangelho. And sometimes under the lights or under the sunshine, you see a tear running down the face. E às vezes, por causa da luz solar ou de uma luz interna, você vê uma lágrima sendo derramada num rosto. But long before the preacher ever sees such a thing, Mas muito antes do pregador enxergar essa lágrima, God has already seen what's going on in the heart. Deus já está vendo o que está acontecendo naquele coração. It's the movement of the heart that counts. É o mover do coração, é o que acontece dentro do coração que conta, que vale. True religion, reformed religion, is a religion of the heart. A verdadeira religião, a religião reformada é a religião do coração.
And God is filled with compassion. E Deus se enche de compaixão. We were reminded of it yesterday. Nós fomos relembrados disso ontem. You're a long way off. Você está muito distante. You just turned a little bit towards him. Você só se voltou um pouquinho para And ele. he's already run to meet you. E ele já está correndo na sua direção. And he relents of what he threatened to do. E ele se compadece daquilo que ele havia determinado fazer. And you see that behind his threat E por trás das ameaças dele is grace. está a graça. So the clock ticks away 40 days. Então o relógio começa a marcar os tais 40 dias. I'm sure they were marking it out on the calendar. Eu tenho certeza que eles estavam marcando no calendário ninivita. How do you think they felt on day 40? Como é que vocês acham que eles se sentiram no dia de número 40? Do you think they slept? Vocês acham que alguém dormiu? Day 41. Dia 41. Day 42. Dia 42. Do you think anyone was in the shops? Você acha que havia alguém fazendo compras no supermercado? Day 43. Dia 43. And then they realized E aí eles perceberam. God had heard them. Deus havia ouvido a eles. Can you even begin to imagine the relief? Você consegue começar a imaginar o alívio que eles sentiram? One day you're with your family and the government announces on the TV that there is a nuclear missile coming for your town. Um dia você está assistindo televisão com a sua família e o governo anuncia que existe um míssil atômico vindo contra a sua cidade. It will land in 12 minutes. Ele vai atingir a cidade em 12 minutos. You kiss your wife, Você beija a sua esposa, you kiss your children, beija os filhos, you gather the family together for prayer, você ajunta a família para orar and you wait, e você espera and it doesn't happen. e não acontece. You'll now see your wife in a way you never saw her before. Você vai passar a ver a sua esposa com olhos que você nunca viu antes. And those children will be precious to you in a way they were never precious E before. aqueles filhos serão preciosos para você como nunca foram You were antes. within a hair's breadth of losing them. Você passou um fio de cabelo de perdê-los, But it hasn't happened. mas não aconteceu. Can you imagine the emotion? Você consegue imaginar a emoção desse momento? I think I'll kiss my wife till the next morning. Eu acho que eu beijaria minha esposa até amanhã seguinte. I tell the boys to get in a line. E eu ia pedir para os filhos ficarem enfileirados, We can do that over the next 8 days. para que a gente faça isso nos próximos 8 dias. And silly Arminian preachers tell us that there is no emotion in the Christian life. E aqueles pregadores arminianos tolos dizem para nós que não existe emoção na vida cristã. And it doesn't matter what you feel. E não importa o que você sente. We have a lovely expression in French. Nós temos uma expressão muito querida no francês. We use it when someone talks too much. Nós usamos quando alguém fala muito. We say, I wish God would put a nail through their beak. To there? Their beak. Ok. Eu gostaria que Deus botasse um prego atravessado no bico dessa pessoa. There is emotion in the Christian life. Existe emoção na vida cristã. God has given you a soul. Deus te deu uma alma. And the soul is made of 2 bits, except it's inseparable. E a alma é feita de 2 partes inseparáveis. At one end of the soul is the thoughts. De um lado da alma existe o pensar. And the other end of the soul is the will. E do outro lado da alma existe o querer. And there's nothing else in your soul at all. E não existe mais nada na sua alma. But certain thoughts Mas certos pensamentos make you say, fazem você dizer yes. sim. And that's a strong movement of the will. Isso é um mover muito forte da vontade. And certain thoughts make you say, no. E alguns pensamentos fazem você dizer não. And that's a strong movement of the will. E esse é um mover muito forte da vontade. In response to your thoughts. Em resposta aos seus pensamentos. And we call it emotion. E nós chamamos isso de emoção. And there's emotion in the Christian life. E existe emoção na vida cristã, sim. And one of the proofs you are a Christian is your emotions. E uma das provas que você é cristão são as suas emoções. We have a member in our church. Nós temos A member. Temos um membro na nossa igreja He cannot speak. que não fala, He's never spoken. nunca falou, He cannot walk. não consegue andar, He's never walked. jamais andou na vida, He cannot read. não consegue ler, He's never read. nunca leu na vida. But he's always there on Sunday morning in his wheelchair. Mas ele sempre está ali domingo de manhã na sua cadeira de rodas. And whenever the preacher preaches up Jesus Christ, E sempre que o pregador prega sobre Jesus Cristo, he goes, e ele faz assim, ó, that's what Christians do. é o que cristãos fazem. Which is why he's a member of our church. É por isso que ele é membro da nossa igreja.
I was told when I was a boy, faith means just trusting, you don't have to feel anything. Quando eu era jovem, me ensinaram que fé é apenas confiar, você não precisa sentir nada. It's true, we don't trust in our feelings. É claro que nós não confiamos nas nossas emoções, nossos sentimentos. We trust in Jesus Christ. Nós confiamos em Cristo Jesus. But we are so relieved to be saved by Jesus Christ Mas nós somos tão aliviados, nos sentimos tão aliviados por ser salvos por Cristo Jesus, that when we think of Him, que quando pensamos nele, we say, yes! nós dizemos, yes! Let us pray. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you for our Lord Jesus Christ. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos pelo Senhor Jesus We Cristo. thank you that you so loved the world that you gave your only begotten Son, Te agradecemos porque tu tanto amaste o mundo que deste o teu único Filho, that whoever believes in Him should not perish, para que todo aquele que nele crer não pereça, but have everlasting life. mas tenha a vida eterna. Thanks be to God for His unspeakable gift. Louvado seja Deus por seu dom inefável. Amen. Amém.